Quando a gente lê textos como esse, dá um certo medo, um certo temor no nosso coração. Pelo menos a primeira vez que eu comecei a ler os evangelhos, eu fiquei apavorada, porque quando você lê textos, a percepção que você tem quando você lê textos como esse é: eu tô ferrada, estamos todos ferrados, porque é impossível cumprir a lei, principalmente acerca do que Jesus vai dizendo. Ele vai estreitando os mandamentos. No decorrer do capítulo a gente vai ver que ele vai estreitando os mandamentos. Se o Antigo Testamento falou pra gente se afastar dos nossos inimigos, ele manda a gente amar. Ele manda a gente dar outra face. Ele manda a gente abençoar aquele que nos persegue. Então Jesus, ele vai estreitando, e aí você vai pensando: é impossível, eu não consigo cumprir a lei. Mas aí Jesus disse que nem um jota ou um tio se omitiria da palavra, que tudo teria que ser cumprido. E aí você pensa: como eu posso cumprir tudo isso? E é aí que a gente começa a entender o mistério. Para você entender a Bíblia, não basta você apenas ler textos isolados. Tem gente que lê, que abre a Bíblia, né, como se fosse um jogo de cartas, né, e lê uma palavra ali isolada. Mas para você entender de verdade a Bíblia, aquilo que Jesus está querendo dizer, né, os ensinamentos ali por trás da letra, você tem que compreender a Bíblia toda. Você tem que ler a Bíblia toda, não compreender, ler a Bíblia toda e ir compreendendo os textos. E quando a gente vai lá para as cartas do apóstolo Paulo, a gente entende o que Jesus estava querendo dizer aqui. Porque Jesus disse que ele veio para se fazer cumprir. Então a lei, ela é cumprida em Cristo. Então, não sou eu que cumpro a lei, entre aspas. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que aquele que vive da lei será justificado pela lei. E como é impossível eu cumprir a lei, sendo que a minha natureza é carnal, sendo que a minha natureza é pecaminosa, então eu vou ser justificado pela lei, ou seja, eu vou ser condenado pela lei. Mas quando eu deposito a minha fé no sacrifício de Cristo por mim, para se fazer cumprir a justiça, então eu sou salva e recebo o Espírito de Deus e sou conduzida na terra pelo Espírito de Deus e não pela lei. Porque a lei não são para os filhos. A lei é para os servos, aqueles que estão vendidos sob a escravidão do pecado. A lei é para aqueles que não conseguem enxergar a plenitude, o mistério acima da lei. Então quer dizer que, crendo em Jesus, sendo justificado pela minha fé em Jesus Cristo, eu posso fazer tudo o que eu quiser? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus, ele cumpriu a lei por nós, sendo que por mim mesma seria impossível, aí, por causa da minha natureza pecaminosa. Aí Jesus cumpriu a lei por mim, pagou o preço por mim. Eu coloco a minha fé nesse sacrifício que Cristo fez. Eu entendo que Jesus fez por mim. Aí eu entrego a minha vida para Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais. Então, eu estou livre da lei. Estou livre. Porque quem vive agora não sou eu. Cristo vive em mim. Então é o Espírito de Deus que a partir de agora vai conduzir a minha vida. Porque a lei, ela é o quê? Espiritual.
A lei é espiritual, a lei não é carnal. Eu sou carnal, a lei é espiritual, a lei é pura, a lei veio de Deus, a lei é santa, mas eu sou carnal. Como eu sou carnal, não posso cumprir a lei. Mas agora eu sou espiritual, porque eu sou filha de Deus através da fé no sacrifício de Cristo por mim. Então agora eu sou espiritual, não vivo mais, o Espírito vive em mim. E assim eu posso cumprir a lei. Assim eu posso amar o meu inimigo. Assim eu posso amar o meu próximo. Assim eu posso viver aquilo que Deus quer que eu viva. Porque é Ele que está vivendo em mim. A minha concepção muda, a minha visão muda, os meus sentimentos mudam, os meus desejos mudam, as minhas ambições mudam, as minhas ações mudam. Tudo em mim muda, porque não sou mais eu que vivo. Não é mais a minha natureza pecaminosa que vive, mas é o Espírito de Deus vivificando o meu espírito e me guiando além da lei, acima da lei. Esse é um grande mistério que você só consegue entender tendo essa comunhão com o Espírito de Deus para você compreender. Aqueles que dizem, então eu posso fazer tudo porque eu creio em Jesus, é porque ainda não nasceram de novo. É porque ainda não entenderam esse mistério. Porque ainda estão vivendo na escravidão do pecado. Porque o desejo deles ainda é para o pecado. Os olhos deles ainda são para as coisas dessa terra. Para as ambições dessa terra, para os desejos dessa terra. Ainda estão vivendo sob escravidão da sua concupiscência. Porque ainda não entenderam esse mistério. Porque quando eu entendo esse mistério, a lei ela se torna leve, ela se torna perfeita e agradável. Por quê? Não é mais pesado. E quando eu, por causa da minha natureza, descumpro a lei, ainda assim eu sou justificada, porque eu não estou vivendo mais pela lei. Eu estou vivendo agora pela fé no Filho de Deus que me justifica. Então eu entreguei a minha vida para Cristo. Cristo vive em mim. Mas daí eu cometo adultério na minha mente. Aí quer dizer que agora Cristo não vive mais em mim? Não. Imediatamente o Espírito ele vai trazer essa concepção para mim. E eu me arrependo. Porque não sou mais eu que vivo. Mesmo que muitas vezes a minha natureza carnal, ela vai tentar se levantar todas as vezes para me dominar. É por isso que é importante manter um relacionamento com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Para manter o meu espírito vivo em comunhão com o Espírito de Deus. Para ser conduzida pelo Espírito e não pela natureza carnal. Porque a natureza carnal, para a natureza carnal é impossível cumprir a lei. Mas para o Espírito que agora vive em mim, pode todas as coisas. Porque a lei é espiritual e agora eu também sou espiritual. Então, presta atenção para você entender. O meu maior esforço não é para cumprir a lei. Muitos cristãos se perdem na caminhada e se tornam religiosos por causa disso. Porque começam a se esforçar para obedecer a lei, para obedecer os princípios, para obedecer a palavra. Mas o meu maior esforço não é para obedecer. Por quê? Para a carne é impossível obedecer à lei, porque a lei é espiritual. Mas o maior esforço da minha vida, do meu cotidiano, todos os dias,
deve ser o quê? Mortificar a minha carne e manter os meus olhos em Cristo. Vivificar o meu espírito através da palavra de Deus, da oração e da busca contínua. Esse deve ser o meu maior esforço. Porque aí o Espírito vai cada dia mais vivificar o meu espírito e naturalmente eu consigo obedecer. Naturalmente, porque eu me torno um ser espiritual. Então, para um ser espiritual, a lei ela é natural, porque a lei é divina, veio de Deus. Então, eu sendo um ser espiritual, a lei se torna natural para mim. Eu não preciso ficar brigando comigo mesma, se obedeço ou não, se vou naquele lugar ou não, se bebo ou não bebo, se faço ou não faço. Porque natural, se torna natural para mim. O meu espírito vai desejar, vai ansiar por aquilo que é espiritual e não por aquilo que é carnal. Então a lei ela passa a ser insignificante. Passa a ser insignificante. É isso que quer dizer que em Cristo nós somos livres, porque a lei passa a ser insignificante para mim. Por exemplo, o mandamento que diz para não adulterar, não trair o meu cônjuge. Para mim, esse mandamento não precisaria existir. Ele nem existe. Por quê? Porque é natural para mim não querer adulterar, não pensar em adulterar, não desejar adulterar. Porque o meu maior desejo é por Deus. São pelas coisas espirituais. Isso nem passa mais na minha mente. Coisas como ofender os outros, não matar. Jesus fala que não matar, você ofender o irmão é a mesma coisa que você matar uma pessoa. Então essas coisas passam a ser insignificantes para mim, porque eu não penso mais nisso. Eu não estou mais sujeita a isso. Eu estou sujeita às coisas espirituais. Não sei se eu fui bem clara, estou tentando o máximo que eu posso te mostrar o que significa cumprir a lei. Jesus veio para fazer-se a lei ser cumprida. Porque quando a gente vê o Antigo Testamento, até aqui todos pecaram. Todos. Ninguém conseguiu cumprir a lei à risca. Porque é impossível para a carne, para a natureza carnal, que anseia pelas coisas carnais, que é contrária à lei de Deus. Porque a lei de Deus é espiritual, a lei de Deus ela é divina, ela vem do Espírito. E aí tem esse conflito. Mas quando eu me entrego e vivo em espírito e não na carne, porque a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus vivem em espírito, são guiados pelo Espírito e não pela carne. Então, esse mistério é muito profundo, muito glorioso, e quando a gente compreende isso, é extraordinário. Eu passei muitos anos da minha vida tentando cumprir a lei. Eu mudei de denominações religiosas, eu estava sempre procurando uma denominação que me incentivasse, que me ajudasse mais a cumprir a lei. Eu procurei aquelas denominações que eram mais assim, que cumpriam a lei à risca, porque eu estava sempre preocupada em cumprir a lei, até eu entender o mistério da cruz, o mistério de Cristo. Então, o Evangelho sempre será em Cristo, por Cristo, para Cristo, com Cristo. Cristocêntrico, sempre. Então esse é um grande mistério. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar esse mistério no seu coração, para que a lei ela se torne leve para você, se torne insignificante, porque você vai passar a ser um ser espiritual guiado pelo Espírito e não pela carne, tá bom? Deus abençoe sua vida
e até o próximo vídeo.